Então vamos lá, gente. A gente fala tanto de ansiedade, e tem sempre uma questão, né, que todo mundo traz, né? De onde vem a ansiedade? O que é a ansiedade? Será que o que eu tô sentindo é ansiedade? Hoje eu até atendi uma paciente de primeira vez e ela tava falando até de alguns sintomas que ela tinha, que ela não tinha noção do que era. Ela falou, às vezes eu acordava e me sentia angustiada, um bolo no estômago, e eu tinha aqueles sintomas e eu não fazia ideia do que era. Eu achava que era, sei lá, alguma questão qualquer que não tinha nada a ver com ansiedade. E aí depois ela tardiamente foi perceber que era ansiedade. Então, realmente é uma dúvida muito frequente. Por isso que vou aqui começar a falar. Quais são? Eu não anotei, gente, vocês me desculpem, mas hoje com a confusão do palito de dente, eu acabei não fazendo anotações, mas vamos que o conteúdo tá aqui, né, de tanto que a gente conversa. Quais são as causas principais da ansiedade? Essa aí é uma questão que muita gente traz, né? O que gera ansiedade? Por que a gente sente ansiedade? Primeiro, entender que a ansiedade é uma emoção natural e que eu já falo isso sempre para vocês, a gente sempre vai ter ansiedade. A ansiedade a gente pode até definir como uma preocupação, né? É uma preocupação, eu vou me preocupar de alguma coisa que vai acontecer, né? Então, se eu fico preocupada, por exemplo, que eu engoli um palito de dente, eu vou ter uma atitude de ir no médico, de ver o que aconteceu. Então, você ser uma pessoa que se preocupa com as possíveis consequências é uma coisa interessante até evolutivamente, não é uma coisa ruim, ela é necessária e ela preserva a gente. Né? Se eu fico preocupada com a prova que eu vou ter amanhã, a tendência é que eu me prepare, que eu estude, que eu faça de tudo para diminuir o problema que poderia acontecer. Isso é ótimo, é maravilhoso e que bom que a gente tem isso. O problema é quando essa ansiedade se torna um transtorno e eu passo a me preocupar com tudo. Tudo é motivo de preocupação, tudo eu acho que vai acontecer um grande problema, eu começo a ver uma faísca e achar que é um grande incêndio, eu começo a pensar um monte de coisa e sentir um monte de coisa, porque a ansiedade ela é muito física, e aí sim a gente entra num quadro de transtorno de ansiedade, que podem ser de vários tipos, pode ser o TAG, pode ser síndrome de pânico, pode ser fobias variadas, pode ser um tanto de coisa. Então, nesse ponto que a ansiedade passa a ser disparada, né? Essa preocupação passa a ser constante ou desencadeada sem motivo, aí a gente tem que realmente avaliar. Já passou de uma normalidade, né? Então, esse ponto é importante da gente esclarecer, porque quando fala, o que é a cura da ansiedade? Gente, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas vão deixar de ter os sintomas, né? De sofrimento emocional, psicológico, sofrimento físico. Isso é a cura. Mas ansiedade sempre vai ter, né? Porque isso aí é uma emoção natural, e uma ansiedade um pouco acima da média também, porque é uma característica da pessoa, né? E aí a gente entra nas causas. O que causa ansiedade? Né? A gente entendeu o que é, mas o que causa? Tem vários motivos, né? São várias as causas possíveis e, na verdade, talvez elas associadas é que acabam fazendo aí um caldeirão que vai gerar o transtorno de ansiedade. Mas a gente tem que pensar primeiro nas causas biológicas, né? A gente tem uma predisposição genética para desenvolver quadros de ansiedade. Então quer dizer, se minha mãe tem um transtorno de ansiedade, eu vou ter necessariamente? Não. Quer dizer que você tem uma probabilidade maior. O que não quer dizer que você vá desenvolver. Não, você tem esse problema e as pessoas têm muito medo disso, né? Quando tem um transtorno mental na família, sei lá, a mãe é bipolar. Será que eu sou bipolar também? O pai tem um transtorno tal, será é esquizofrênico, será que eu vou ter esquizofrenia? Não necessariamente, é só uma... É como se isso fosse uma predisposição mesmo, é uma coisa um pouquinho, uma probabilidade um pouco maior do que a população geral, mas não é determinante. Entende? Não é determinante. Ele aumenta a probabilidade, mas não é determinante. Mas, quando a gente vê, no caso da ansiedade, é sempre interessante a gente avaliar, né, o contexto familiar, né, essa predisposição até biológica, genética, de você desencadear um transtorno de ansiedade. Essa é uma das causas. As outras causas, né, são as principais, talvez, né, experiências da vida. Situações que a gente vive, né? Por exemplo, coisas que podem gerar muita ansiedade e geram quadros ansiosos mais graves até. Bullying na escola,
né? Pessoas que sofrem bullying na escola, que é uma fase de adaptação a um cenário novo, né? Quando é aquele início de socialização ou naquela adolescência que você tem essa necessidade de aceitação social e você começa a sofrer bullying. Isso é uma coisa que normalmente vai desencadear quadros de ansiedade mais graves, né? Aliás, o bullying gera sequelas muito, muito intensas e é um horror para quem vive, né? Por exemplo, formação familiar, né? Você que de repente, é filho de pais muito rígidos, né? Muito exigentes, muito rigorosos, uma família onde não tem muito espaço para erro, onde é difícil lidar com frustração. Então, você cresce num ambiente com muita cobrança, né? Cobrança de desempenho escolar, por exemplo. Isso são fatores que vão desencadear quadros de ansiedade. Né, elas podem desencadear. E quando a gente olha, né, nos quadros dos pacientes adultos que a gente atende, a gente vai buscar, normalmente a pessoa fala, nossa, eu sempre fui assim, eu sempre me preocupei demais. Essa é uma fala muito comum. Por isso que eu falo que a ansiedade a gente pode até colocar quase como um sinônimo, né? A preocupação. Né? Então, tem a preocupação saudável, que faz a gente se precaver, e tem a preocupação patológica, quando ela não tem motivo real e são geradas por pensamentos negativos em excesso. Né? E tem criança que é preocupada, muito preocupada. É impressionante como a gente vê, né? Criança que é tensa, criança que, assim, e ela não tem ainda muita condição de absorver e entender tudo o que acontece, mas ela se preocupa com temas que não são próprios para uma criança, sei lá, uma criança de 6, 7 anos se preocupando com a situação financeira da família. Não é um assunto para ela, não é um tema que ela possa dar conta emocionalmente, psicologicamente. Então ela vai fantasiar em cima daquilo sem ter muito recurso para lidar e provavelmente vai se sentir muito ansiosa. Então, esse contexto, né, tanto esses traumas como um bullying, violência sexual, então nem se fala, gente. Eu acho que eu até já vi alguns estudos sobre isso e eu vejo assim até na prática, a violência sexual talvez seja a situação mais traumática que alguém pode viver, que vai gerar mais consequências emocionais ao longo de uma vida, na vida de uma pessoa, né? Então, dentre os problemas que a pessoa pode apresentar ao longo da vida é um quadro de ansiedade bem grave. Então, sim, essas situações traumáticas, né, como bullying no colégio, violência sexual, sei lá, algum acidente que a pessoa tenha passado, tem grande chance de estar desencadeando um quadro de ansiedade. Então, o que pode ser como causa de ansiedade? A questão biológica, genética, né, familiar e etc., as questões das experiências vividas, né, especialmente nessa fase da vida, na infância, né, na adolescência, quando a gente ainda não tem uma personalidade formada completamente, onde a gente ainda é muito vulnerável, onde a gente ainda não tem ferramentas emocionais para estar administrando aquelas situações, provavelmente a pessoa vai desencadear esse quadro de ansiedade, porque a ansiedade ela vem muito dessa sensação que a gente tem de não ser capaz de lidar. Né? Tipo, eu me sinto ansiosa diante de alguma situação porque eu tô sentindo que aquilo tá maior do que eu, né? Aquilo é uma coisa que eu não vou conseguir administrar, aquilo tá ficando muito difícil. Então, são situações que a gente tem que avaliar, né? Outras situações que são muito fonte de ansiedade são os relacionamentos, as relações humanas. Né, sejam elas relações amorosas, né, com parceiros amorosos, relações de amizade, relações familiares, né, são realmente fonte de ansiedade pra gente. Né? O relacionamento é muito importante na nossa vida. Né? As relações são muito importantes. A gente está o tempo todo em relação. Né? O ser humano é um ser social, a gente já falou isso N vezes. Né? E como que essas relações são fonte pra gente de felicidade e também de adoecimento. Então, a ansiedade vem muito disso também, né, dessas relações. Questões que são muito frequentes também são questões relacionadas ao nosso desempenho na vida, né, seja no trabalho, nas cobranças que a gente tem sofrido cada vez maior, né, de entregar resultado, de ter uma competição muito grande, que já começa muito precocemente na época de escola. Hoje em dia já é esperado um certo desempenho na escola, então isso gera
uma competitividade muito grande, a questão aqui que a gente tem no Brasil, né, do Enem, que é um período extremamente cruel, né, onde a pessoa ainda nem sabe o que ela quer e já tem que sair brigando para conseguir um lugar, né? Então, num cenário de incerteza, de poucas garantias, de pouca maturidade para lidar com isso, então realmente é uma fonte de ansiedade muito grande, muito grande mesmo. Sempre foi, né, gente? Vestibular, mesmo na minha época, que nem existia Enem, já era uma fase de ansiedade, uma fase onde a gente está definindo coisas muito importantes na nossa vida. A gente está tomando decisões muito importantes, fazendo escolhas que vão direcionar a nossa vida. Então isso já tem um peso muito grande por si só. O pior é quando a gente faz uma escolha e tem que lutar muito para conseguir, né, sem saber se vai conseguir, enfim. É um cenário que ali acaba sendo um terreno muito fértil para a ansiedade disparar, né? Os adolescentes, eu acho que isso tá bem intenso. Eu todo ano, eu atendo muito adolescente em época de Enem. Ano passado, eu tava com 3 pacientes fazendo Enem, né? Uma até me mandou mensagem, mudou de profissão. Ela ia fazer uma coisa, fez outra completamente diferente. Aliás, ela foi pra psicologia e eu fiquei super feliz, porque eu acho que ela tinha um perfil para isso. Enfim, né, esses cenários que realmente são ansiogênicos por natureza, né, pela própria natureza, de ser um momento da vida onde a gente está ali, né, uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de estado civil, né, quando você está solteira e casa, ou quando você é casada e se separa, né, essas mudanças que são muito grandes na nossa vida, que deixam os cenários muito incertos. E a ansiedade, ela precisa do quê? Ela precisa de estabilidade, ela precisa, né, assim, a gente precisa se sentir seguro e confortável. E a gente não está seguro e confortável num cenário de mudança. Então, tudo que envolve grandes mudanças vai gerar ansiedade. Para algumas pessoas que não têm transtorno de ansiedade, é uma ansiedade passageira e pontual que depois da solução, né, depois que aquilo ali se dissolve, se resolve, a pessoa segue a vida. O problema é quando você está ali muito imersa e que você já tem uma predisposição a desenvolver um transtorno de ansiedade. Pode ser que no momento desses mais importante, mais decisivo na vida, você realmente abra um quadro de transtorno de ansiedade maior, né? Entra numa fase muito aguda da ansiedade por conta dessas situações. Um outro aspecto, são tantas as causas, gente, mas eu acho interessante ir passeando um pouquinho por elas, que eu tenho certeza que vocês que estão aqui me ouvindo vão se identificar de alguma forma. O Brasil, né, todo mundo já fala e bate muito nisso, é o país com o maior nível de ansiedade no mundo, e eu acho que tem uma série de fatores, né, que contribuem para isso. E uma dessas questões talvez possa ser também que nós somos muito envolvidos com redes sociais. Muito. Então as redes sociais, elas também são causa de ansiedade. Por quê? Porque a gente entra no mundo de comparação absurdo, né? A gente sempre... E aí, eu estava até conversando com uma paciente essa semana sobre isso, sobre essa questão da comparação. A gente está sempre se comparando na vida. Isso é da relação humana. A gente está sempre em comparação com alguma coisa, né? Eu me defino a partir da minha comparação com outros. Por exemplo, eu tenho 1,72 m, 1,72. Eu sou uma mulher alta? Depende. Depende do quê? Depende do contexto. Se for comparar com a média da mulher no Brasil, eu sou alta. Se for me colocar num time de basquete feminino, eu sou baixinha. Então, até a minha altura é definida em comparação com outras. O número absoluto não quer dizer muita coisa. A gente está sempre se definindo a partir dessas coisas, dessas relações, da minha comparação com o outro, e isso não é ruim. A comparação em algum nível pode ser até boa. Quando eu me comparo com alguém que está melhor do que eu em algum aspecto, aquilo pode ser uma motivação. Né? Eu me comparo, por exemplo, quem está me acompanhando nos stories sabe que eu faço natação e que eu mudei da turma de 7 horas para a turma de 6 horas. E na turma de 7 horas eu era a melhor da turma, a melhor, né, entre aspas, mas eu nadava num volume maior, com mais velocidade. Passei para a turma das 6, virei café com leite.
né? Me comparando com as outras. Você vê como eu, dependendo do contexto, sou ótima ou sou café com leite. Né? Então isso é muito interessante. E me colocar na turma de 7 horas, de 6 horas, agora estou nadando às 6 da manhã. Nessa turma, que é uma turma mais forte, que o pessoal nada com, né, nada mais rápido e tudo mais, tá sendo maravilhoso para mim, porque me comparando com elas, eu tô aquém e aquilo me motiva, né? A aula é mais puxada, aquilo te tira da tua zona de conforto e é muito legal. Tem um lado que é muito positivo. Né? Então a comparação não é que a gente vá, é muito feio se comparar. Não, gente, a comparação faz parte da vida. Né? Eu me comparo com alguém que está melhor do que eu em algum aspecto e aquilo pode falar, putz, se fulano tá lá, eu também posso chegar, eu também posso melhorar, eu também posso evoluir aqui e ali. E tá tudo bem, isso a gente faz o tempo todo. O problema é que as redes sociais colocam a gente numa comparação injusta, numa comparação desonesta, numa comparação que não é real, não é verdadeira. A gente compara os nossos bastidores com o palco do outro, né? A gente vê o que as pessoas colocam em rede social e fica, meu Deus, só minha vida que nada acontece. As pessoas estão comendo sempre em japonês, estão sempre, sei lá, viajando para as Maldivas, estão sempre com o último carro do ano, estão sempre em lugares incríveis e a minha vidinha tá aqui sentada, assistindo Netflix, totalmente sem graça e monótona, né? O casamento dos outros, o chá revelação virou uma coisa, desculpa, mas eu acho bem cafona essa coisa assim do, né, assim, gritar pro mundo. Por quê? Porque no fundo ninguém tá nem aí, se o filho dele é homem ou mulher, isso diz respeito ao núcleo familiar, né? Pai, mãe, irmão, avó, tio, o resto, enfim. Então, mas isso tudo é um grande espetáculo. Né? A gente vive na sociedade do espetáculo, tudo é um grande espetáculo e a gente se sente pequeno ali, né? A gente não se sente tão protagonista assim, né? A gente não se sente tão bem, tão belo, tão rico, tão inteligente, e aí aquilo vai deixando a nossa autoestima no chão, vai dando uma ansiedade imensa, uma sensação de estou perdendo o bonde. A gente se deixar fica com a sensação constante de estar perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo alguma coisa. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão fazendo coisas incríveis e minha vida está aqui, parada. Eu estou perdendo o bonde, né? Eu estou perdendo alguma coisa. E isso é muito, muito ansiogênico. Então, entendendo todo esse cenário, olha quantas são as causas possíveis para gerar. E normalmente a gente acumula, normalmente a gente tem uma predisposição genética, a gente tem uma experiência traumática na infância com muita cobrança, a gente tem as experiências do dia a dia, das relações, a gente, na hora que vocês devem estar ali, ó, fazendo um checklist ali, de repente está gabaritando, né? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, então nota 10 para mim de ansiedade, né? O que é muito comum. Por isso que a ansiedade não é uma causa assim, isso por isso, uma coisa assim muito óbvia. Não é. Tanto não é óbvia que os pacientes muitas e muitas vezes relatam. Do nada eu fiquei ansiosa. Do nada. Era do nada. Eu estava ótima. Do nada, de repente, eu fiquei ansiosa. E aí eu sempre fico fazendo esse exercício. Do nada, como é que foi tua semana? Me conta. Essa semana foi um inferno, eu tava no trabalho, aí a pessoa conta um monte de problema. Aí depois eu cheguei em casa, aí tava cansada, aí briguei com meu marido, aí minha filha não sei o que, aí aconteceu não sei o que lá. E aí na hora que você vê, do nada mesmo, é do nada que você fica ansiosa. Olha como é que foi tua semana. Olha quantos acontecimentos aí na sua vida acabaram disparando a tua ansiedade. É porque a gente naturaliza esses pequenos estresses. A gente acha que isso é do jogo da vida. Não, isso sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. Ruim. Sempre foi assim. Patológico. Né? Assim, a gente se acostuma muitas vezes a viver mal. E aí a gente não percebe. Eu tô acostumada, mas gente, mas essa é a minha rotina. Por isso que você tá doente. É isso que você tem que mudar. Né? Então, se a gente for pensar, né? Agora que vocês entenderam as possíveis causas, e aí, entendi, isso aí que você falou, de 10 eu gabaritei, ou de 10 eu dou check aí em 7, tô dentro aí desse contexto de transtorno de ansiedade. O que eu faço? Primeira coisa, procure terapia. Primeira coisa, procure terapia. Gente, eu sou formada, eu me formei em 2002, estamos em 2025. E ao longo da minha vida profissional, eu atendi muito caso de ansiedade. Né? Seja na prefeitura, na polícia ou no particular. E vivi na minha própria pele, né? Como muitas pessoas aqui conhecem e sabem, eu já vivi na própria pele
fases de ansiedade muito aguda, de um transtorno de ansiedade. Então eu realmente sei do que eu estou falando. Então a gente precisa fazer terapia. A mudança se dá muito mais pela terapia do que pela medicação. Infelizmente, porque a medicação seria mais fácil, né? Eu sou super a favor, gente. Eu não sou contra remédio, não. Se você quiser falar, eu vou te dar um remédio para melhorar teu problema, eu tô tomando. Tô tomando. Eu quero me livrar do problema, né? Então, infelizmente, ao longo da vida, né, que eu vim atendendo tantas e tantas pessoas vivendo com isso, a medicação ajuda sim a controlar sintoma físico, né? Porque a ansiedade, ela desencadeia os sintomas e eles são reais. Apesar da causa não ser orgânica, né? Os sintomas são reais. A pessoa realmente tem uma descarga de adrenalina, tem uma descarga de cortisol, de estresse, e aí ela pode ter dor de barriga, e tem mesmo, ela tem que correr no banheiro, ela pode ter enxaqueca, ela pode ter dores musculares, ela pode ter enjoo, ela pode ter sensação de desmaio, formigamento no corpo, enfim. Todos aqueles sintomas que todo mundo que já teve uma crise de ansiedade sabe, ou se convive com uma ansiedade crônica, provavelmente sente, né? Dores no corpo, dores na mandíbula. Ultimamente eu tô pegando muito paciente com dor na mandíbula, bruxismo, né? De ter que dormir com o negócio que dorme ali, isso aqui tudo travado. Essas são as dores da ansiedade. Quando isso está muito intenso, a medicação, ela realmente pode ajudar, né? Mas tem os colaterais, que algumas pessoas não conseguem tolerar, né? De enjoo, mal-estar, enfim, cada um vai ter um. E ajuda, é um coadjuvante importante no tratamento, mas não é o principal e não resolve. É isso que eu tenho observado. Então, faça terapia. Ainda que eu encaminho meus pacientes para psiquiatra com alguma frequência, quando eu percebo que os sintomas estão muito intensos e aquilo está impedindo a pessoa de ser produtiva, está impedindo a pessoa de dormir, de ter um mínimo de qualidade de vida, a medicação ela vai te tirar desse estágio, desse quadro mais adoecido, mais rápido. Então, tem horas que não tem jeito, tem que tomar. E a medicação para tratamento de ansiedade não é clonazepam, Rivotril ou calmante. Isso é para tirar é o SOS, para tirar da crise. Mas a medicação de tratamento vai ser antidepressivo. Então, às vezes tem que tomar e tá tudo bem. Eu tomei. Na época que eu tive, lá em 2013, eu tive que tomar e eu tomei durante 1 ano e meio, sei lá. E foi muito importante, porque eu tinha muitas crises de sintomas físicos, né? E fazia terapia, naturalmente. Então, assim, mas a terapia é o que vai te abrir a possibilidade de entender o que está acontecendo, de buscar na tua história, de você aprender a lidar com a tua ansiedade, de você poder olhar e ressignificar suas dores, superar seus traumas, conseguir administrar todo esse caldeirão de causas da ansiedade. Então, eu queria dar para vocês um outro caminho mais fácil, mais curto, mais rápido, mais indolor e mais barato, mas não tem, né? A terapia é ainda o padrão ouro para atendimento de ansiedade, não tem jeito. Fora isso, a terapia, o tratamento psiquiátrico, que às vezes é necessário, o que a gente tem que fazer na nossa vida para sair deste quadro de ansiedade? Mudanças. Mudança de rotina, mudanças de hábitos, decisões. A gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer escolhas, a gente precisa enxergar o que está acontecendo, né? E aí depende da causa principal ali daquela situação. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que me preocupo demais, provavelmente eu sou aquela pessoa que compra barulho de todo mundo, que carrega o mundo nas costas, que quero resolver o problema da família inteira, que sou a pessoa que sou acionada toda vez que tem algum tipo de problema familiar e eu sou a primeira a ter que correr lá para ajudar. Então, se eu sou esse tipo de pessoa, eu preciso começar a me corrigir nisso. Eu tenho que começar a entender que cada um carrega a sua cruz, que eu não vou dar conta de tudo, que eu posso ajudar o outro sim, isso é bacana, desde que isso não me prejudique,
né? Porque tem pessoas que ajudam além do que é normal, né? Elas querem abraçar o mundo, querem dar conta de tudo e se sentem culpadas por erros dos outros, né? Assim, um excesso de culpa. Eu vejo muita gente sobrecarregada com culpa. Às vezes a gente tem que mudar o nosso perfeccionismo, olhar para trás e entender que aquela família que de repente me cobrava demais, que às vezes a cobrança às vezes não é nem direta, mas você tem de repente uma mãe e um pai muito bem sucedidos, que performam muito bem no trabalho, então você modela aquele comportamento e você se cobre demais também. Então a gente precisa entender de onde vem essas coisas, né? E começar a ser mais generoso com a gente. Eu falo isso tanto e parece uma coisa tão banal, mas gente, a gente tem que ser mais generoso. Começar a filtrar o que a gente faz de rede social, filtrar. Se eu tô seguindo uma pessoa que me faz mal, seja porque eu tenho inveja, seja porque aquela pessoa vem de um estilo de vida que me incomoda, seja porque ela tem alguma coisa que eu acho que eu nunca vou alcançar, para de seguir. Para de seguir. Começa a filtrar aquilo que chega para você, né? A gente que sofre com as questões de ansiedade acaba sendo mais sensível para uma série de coisas. Então, se protege, se blinda um pouco mais, né? A gente precisa aprender a se blindar dessas coisas que fazem mal. A gente tem que parar de ser esponja e de absorver tudo de todos, né? A pessoa ansiosa, ela é mais sensível porque ela é hiperatenta. Então, a pessoa que é ansiosa e chega num ambiente tem uns ambientes meio tóxicos, né? Quem nunca chegou num lugar e falou, meu Deus, pesou aqui, né? Tá tenso o negócio. A pessoa ansiosa, ela é mais sensível para isso. Por que ela é mais sensível? Porque, ela tá com a antena ligada o tempo todo, né? A gente fica num alerta maior do que a média. Então, você tá sempre ali para não ser pego de surpresa, para se preparar. Então, a gente está sempre ali muito alerta e acaba ficando muito atento e absorvendo excessivamente as coisas que estão acontecendo. Então, observa os ambientes que você está. Observa as pessoas mais próximas a você. São pessoas alegres, divertidas, leves, ou são pessoas pesadas, que te trazem muito problema, que compartilham ou que reclamam demais o tempo todo. A gente acaba se afetando por isso. E a gente precisa começar a fazer um pouco de movimento, de escolher o que a gente quer fazer. Outra coisa que eu bato na tecla diariamente, inclusive postando nos meus stories a minha própria rotina, façam atividade física. Eu queria também dizer para vocês que era você ficar sentado no sofá comendo chocolate que vai resolver o teu problema, mas não é real. Infelizmente para você e para mim. A gente tem que fazer atividade física. Tem que, não é opcional. Não é estética só, é também, né, como consequência, mas não é isso que importa. É saúde e é saúde mental. Gente, não tem como. Uma outra causa que eu esqueci de mencionar que pode estar causando ansiedade são as questões hormonais, né? Eu lembrei agora, né, porque eu ia falar de hormônio. As questões hormonais. Mulheres, por exemplo, no climatério, entrando na menopausa, tem muito mais chance de se sentir ansiosa e deprimida. Também fica atenta a isso, mulheres 40 e poucos mais, né? Isso também é uma causa, né? Adolescente, né, que tá ali com o humor oscilando, com os hormônios bagunçados, a tendência é que a gente fique mais vulnerável para desenvolver essas coisas. Então, na questão física, eu também gosto de quando é mulher na faixa de 45, 47 anos, 49, 50, eu sempre falo, como é que estão seus hormônios? Porque isso realmente afeta todas essas questões. E emendando com a atividade física, a gente precisa fazer atividade física. A atividade física, ela regula os nossos hormônios. A gente libera mais dopamina, endorfina, a gente produz serotonina, a gente reduz adrenalina, cortisol. Então você precisa fazer atividade física. Isso não é opcional. Isso é recomendação médica. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo. Gente, isso é universal agora, né? Não tem outro caminho. A gente só fala disso, da importância. E eu conheço muitas e muitas pessoas e me coloco como exemplo de como a atividade física mudou a minha vida. Eu sempre fiz atividade física, mas eu intensifiquei depois que eu tive problema de ansiedade. E como que isso realmente me realinhou na vida, né? A atividade física, ela coloca a gente ali
em condições, né, de estar conseguindo administrar a nossa vida de uma maneira mais saudável. Então tenham isso em mente, atividade física, o tripé de saúde que eu falo sempre, sempre, sempre para vocês. Atividade física, alimentação saudável e noite de sono de qualidade. A alimentação saudável também é muito importante, gente, a gente se alimenta muito, muito mal, de forma geral. Né? A gente exagera nos ultraprocessados, em comidas industrializadas, em abrir pacotinhos e etc. E a gente está cada vez menos se alimentando de uma forma saudável, né? De legumes, verduras, frutas, né? Carnes, ovos, etc. E isso influencia. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então é claro que se a gente está constipado, se a gente não tem um trânsito intestinal legal, isso vai influenciar no nosso humor. Eu falo isso sempre para vocês, né? Quem me acompanha aqui já deve ter me ouvido falar. Antigamente, a sabedoria popular é uma sabedoria, né? Eles falavam, fulano é muito enfesado, né? Como se fosse ali a pessoa que está retida com fezes, que não está circulando bem, porque realmente tem ligação direta com o cérebro, né? Tem uma ligação direta com o nosso humor. Então a gente tem que cuidar da alimentação. Tem que cuidar. E aí é cuidar nesse sentido, né? De reduzir. Não precisa. É lógico, se puder ir numa Nutri, maravilhoso. Hoje em dia já tem Nutri que está se especializando em questões relacionadas à saúde mental, para vocês verem o quanto é importante. Então a gente tem que cuidar disso, né? E a questão do sono também. O sono, gente, se a gente não dorme, a gente entra num modo de irritação, de impaciência, de intolerância, de mau humor. Eu sempre brinco que deveria ser atenuante para crime você ficar sem dormir muitas noites, porque é uma coisa que realmente altera muito, muito, muito o nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental. Então a gente precisa dormir melhor. E fazer atividade física, se alimentar bem, vai ajudar também a você a dormir melhor. E aí uma outra coisa que também, gente, é muita coisa, é muito assunto. Deixa eu só falar só mais esse para finalizar e abrir para as perguntas. Uma outra coisa que eu acho muito, muito importante. Quando a gente está muito ansioso, tem que tomar muito cuidado para não entrar no modo desespero. Eu falo isso muito com os pacientes, né? Tipo, não entra no modo desespero, respira, não briga com a tua ansiedade, porque a pessoa fica, eu tô muito ansiosa. Ai, não sei, eu tô passando mal. Ai, a pessoa entra no modo desespero de querer se livrar daquilo a qualquer preço e aquilo aumenta a ansiedade. Então isso também, uma dica, uma orientação, não é dica, é orientação super importante quando você tá muito ansiosa. Acolhe tua ansiedade, aceita. Tipo, nossa, eu tô tão ansiosa hoje, o que que tá acontecendo? Tenta entender o que está acontecendo. Não briga com a tua ansiedade, tipo, ai, não tô passando bem. Ai, eu quero me livrar. Ai, eu não consigo dormir. Ai. Quando a gente entra nesse modo desespero, a ansiedade, ela sobe assim, ela voa lá para cima e aí a gente entra num descontrole. Não precisa disso, né? Não precisa disso. Eu sei, eu senti na pele já a crise de ansiedade, eu sei o quanto é insuportável. Mas pensa, não vou ativar o modo desespero, vou me acalmar, eu vou esperar. Se for no momento de crise mesmo, fazer exercício de expiração é muito bom, né? Porque quando a gente entra num modo de ansiedade muito grande, a respiração fica curta, né? A gente fica, tipo, não consegue respirar, você puxa, parece que o ar não vem, né? Daquele desespero. Então, para evitar o desespero, quando começou a ficar muito ansioso, ó, expira. Aí depois você vai regulando a tua respiração pela expiração. Vai ser mais fácil, porque você vai estar com a respiração curta. E aí você puxa e não vem, né? Quando parece estar afogando no seco, é horrível. Então não puxa, solta. Aí vai fazendo isso até você conseguir regular a tua respiração e se acalmar, né? Então isso é uma orientação importante. O controle da respiração ajuda muito no momento de muita ansiedade.
Então lembre-se, acolha a tua ansiedade, não briga com ela. Ai, não é possível, eu tava tão bem. Gente, eu tava ótima. Aí do nada eu fiquei assim, a gente fica quase indignado, recusando, resistindo. Não resista, aceita. Tipo, nossa, tô ansiosa de novo. O que será que tá acontecendo? Né? Ou, poxa, hoje eu não fui pra academia, tá vendo? Devia ter ido. Né? Olha como que isso já me dá um mal-estar. Ah, eu acho que eu vou beber uma água, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para me acalmar, eu vou fazer um exercício de respiração, que eu tô sentindo que eu tô começando a ficar meio sufocada, né? Então a gente vai tentando acolher a gente mesmo, né? A gente vai tentando, sabe? A gente sente que a ansiedade tá vindo, já começa, nossa, que estranho, por que eu tô ansiosa? Ah, eu acho que hoje, né, eu fiquei tensa, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou assim. Então é por isso que eu tô me sentindo assim. E aí a gente vai se entendendo, se acolhendo, brigando menos com a gente mesmo, né? Porque a gente briga, a gente se culpa, a gente... Não, sabe? Seja generosa com você, generoso com você. Se acolhe, né? Tá sentindo aquele mal-estar? Tá tudo bem. Tô ansiosa, vou respirar. Aí lembra lá o que a psicóloga orienta, respira, né? Tenta se acalmar, vai passar. E uma coisa que é super importante de lembrar, para não entrar no modo desespero, é: nenhuma crise de ansiedade vai trazer um prejuízo real para tua saúde ou para o teu corpo. Não vai, né? Tem um prejuízo de um cansaço e tudo, mas você não vai infartar, morrer por causa de ansiedade. Eu nunca vi, ao longo desses anos, eu não sei nem quantos zilhões de pacientes eu já atendi, né? Ainda mais que trabalho em serviço público, é uma loucura a demanda. Eu nunca vi ninguém ter um treco com a de ansiedade. A gente tem a impressão, a gente tem a sensação de que vai ter um AVC, que vai ter um negócio. Às vezes a pressão até aumenta, né, numa crise de ansiedade, porque você entra num taquicardia, não sei o que, a pressão sobe. Mas não é nada assim de, meu Deus, vai acontecer um prejuízo muito grave. Não, não é assim. A crise passa, ela tem uma duração, ela tem começo, meio e fim, né? Então, vai lidando com isso, vai, sabe, respirando e lembrando disso. Tem começo, meio e fim, vai passar. E é isso. Eu acho que é assim, vamos tentar, sabe, trazer um pouco mais de calma para o nosso coração. Mais contato com a natureza. A gente precisa desacelerar. Isso é uma coisa, e eu me incluo nisso. Quem me acompanha aqui nos stories sabe, né? Eu fim de semana costumo ir para casa na Serra. Quando eu fico no Rio e eu tô muito cansada, como essa semana que eu tô num ritmo de trabalho alucinado, o que eu faço? Eu durmo, eu descanso, eu não me cobro, eu procuro fazer as coisas num ritmo mais, sabe? Deixa eu ir curtindo um pouquinho, eu vou comer fora, vou encontrar uns amigos, tenha boas companhias, né? A gente se relacionar é uma coisa que é super importante. Não se isole no momento de mais ansiedade. Essa é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. Ai, não tô legal, tô muito ansiosa, hoje eu não tô boa, vou ficar em casa. Não faça isso. Quanto mais a gente se isola, mais ansioso a gente fica, mais o sintoma piora. Então o isolamento não faz bem para nossa saúde mental. Não tá bem? Ai, vou lá, só um pouquinho. Eu vou lá um pouquinho, aí eu venho embora mais cedo. Sabe quando a gente não tá bem, mas a gente fala, vou lá dar um oi? Vai lá dar um oi, vai lá encontrar uma amiga querida, alguém que você tenha intimidade, uma pessoa que você se sinta à vontade, né? Seja amiga, seja quem for, né? Primo, colega, namorado, marido, enfim. Mas cultive essas coisas boas na sua vida, cultive as boas relações, cultive as boas emoções, né? Busque coisas que vão gerar boas emoções em você, emoções positivas, né? Alegria, bem-estar. Eu falo isso sempre com vocês, né? O humor, eu acho que é um excelente caminho. Vai dar risada, quando a gente dá risada, quando a gente vai ver uma coisa engraçada, seja até na internet às vezes, uma peça de teatro, um filme, alguma coisa que a gente tenha visto que é engraçado, quando a gente ri, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro de que não tem perigo, tá tudo bem, eu tô aqui rindo, a vida tá boa, eu tô rindo. Tem até exercícios, uma vez eu postei nos stories um exercício ótimo, que a pessoa forçava o riso, começava aí daqui a pouco aí quando via tava a pessoa vai dobrando o riso e vai rindo, aquilo traz um relaxamento, isso é muito bom,
Isso é muito bom. Então a gente precisa cultivar esse olhar mais otimista para a vida. Isso são atitudes que a gente pode ter, que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Eu acho que anota essas coisas, sabe? Lembra de fazer essas coisas. Pode parecer meio piegas, né? Essa questão do gratidão, gratiluz, né? Essa coisa toda que virou quase uma positividade tóxica, mas é porque é um desvio que fizeram de uma coisa que é muito boa. A gente poder... isso é um exercício que tem, de você alimentar e cultivar bons pensamentos. Como que eu faço isso? Chega no final do dia e pensa em 3 coisas legais que te aconteceram. Hoje, imagina, eu no meu dia, que engoli um palito, quase tive um treco. Quais foram as coisas boas que me aconteceram? Eu quase tive um treco, mas eu não tive. Eu fui no médico e foi tudo bem. Eu engoli um palito de dente, mas ele foi. Ele não me machucou, ele não me feriu e tá tudo bem. É um motivo de alegria, né? O que eu posso pensar? Hoje eu nadei muito, foi maravilhoso. Nossa Senhora, eu virei Michael Phelps na piscina ultimamente. Eu nadei pra caramba, saí ótima, super feliz. Uma outra coisa que eu fiz, hoje no trabalho correu tudo bem, não fosse o palito de dente, mas aí a gente ignora essa parte. Mas até engolir um palito de dente eu tava feliz, né? Tava trabalhando, tava tudo funcionando bem, tudo correndo naturalmente. Aí eu posso pensar à noite, nossa, olha que coisa boa. Ou eu posso escolher, quando eu sou muito negativa, falar, nossa, gente, que dia hoje. Pensei que fosse morrer, engoli um palito de dente, fui parar no hospital. É o mesmo dia que eu posso ler de 2 perspectivas diferentes. Eu não posso mudar o meu dia, mas eu posso mudar a maneira como eu olho para ele. Então a gente treina o nosso cérebro. A gente treina o nosso cérebro. O que mais a gente fala atualmente é em neuroplasticidade. Vamos treinar o nosso cérebro para olhar as coisas de uma forma mais positiva. Parar com essa reclamação. Eu sou uma pessoa... Eu tenho que dar risada. Eu fiquei rindo de mim mesma quando eu saí do hospital. Eu falei, meu Deus do céu, se faltava... morrer entalada com um palito de dente. E eu fiquei rindo de mim mesma, porque se eu me levar muito a sério e fizer um drama, a vida da gente vai ser um grande drama diariamente, porque todo dia vai ter um negócio que, puxa vida, hoje eu saí atrasada, hoje não sei o quê. Não seja essa pessoa, né? Que ai, vai chover, ai, aí chove, ai, mas tá chovendo, ai, mas aí faz calor, ai, mas tá muito calor. Gente, que saco, né? Vamos reclamar menos. Cultivar bons pensamentos é reclamar menos, mudar a perspectiva daquilo que a gente está olhando. E eu falando nisso, gente, olha, meu Deus, eu trouxe tanto conteúdo. Sabe o que é isso? 2 meses de live reprimida. Vou liberar vocês imediatamente nos comentários. Se eu conseguir, gente, peraí. Como que eu ativo esse negócio agora? Eu tenho que liberar vocês. Liberei? Foi, gente, ativar. Pronto, estão liberados da prisão. Podem comentar, perguntar, tirar dúvidas. Eu trouxe tanta informação aqui pra vocês que eu não sei se ficou muito claro. Eu sempre fico com aquela sensação de, meu Deus, é tanta coisa que eu não sei se vocês conseguiram absorver. Por isso que depois a live fica salva lá no canal do YouTube e vocês vão lá assistir de novo, porque é muito conteúdo para uma live só. Eu pensei em falar uma coisa, mas uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e a gente foi, ó, expandindo. E é bom, né? Vamos expandir a mente, expandir os caminhos, né? Rafa e Esna, sim, eu fui clara, né? Deve ser isso que vocês estão respondendo. Ai, gente, saudade que eu tava de falar aqui com vocês. Acabei falando tanto, trouxe tanta informação e conteúdo. Sim, muito bom. Que bom, Elaine, deu pra entender, né? É muita coisa, né? Maravilhosa como sempre. Ai, Agatha, como que você tá, querida? Obrigada. Ricardo, boa noite, doutora Adriana e a todos da live. Novamente uma live incrível e bem explicada. Obrigada, Ricardo, você é sempre gentil e presente. Ale, foi sim, adorei. Ai, que bom, Ale. Eu espero que isso ajude vocês, né? Eu, de verdade, assim, eu quero tocar o coração de vocês e ajudar de alguma forma, porque eu sei, né? Eu sei que é muito difícil viver com ansiedade, né? O quanto que isso traz de prejuízo para as nossas relações, para nossa vida, para nossa saúde, para tudo. E eu sei que muita gente não tem tanta informação, né? Então a gente tem que estar sempre repetindo. Wesley, alguma coisa assim? Deixa eu ver. Ultimamente ando tão ansiosa que não tenho ânimo pra nada, só quero ficar em casa. Sim, existem vários tipos de
ansiedade, né? Tem a pessoa ansiosa que fica extremamente ativa e proativa excessivamente, que é o meu caso, e existe pessoas muitas que ficam paralisadas pela ansiedade, não conseguem fazer nada, ficam desanimadas. E aí é importante lembrar, e eu quero trazer isso para vocês, a ansiedade ela anda muito de mãos dadas com a depressão. Então, se a gente não tratar os sintomas de ansiedade, e no teu caso, né, já começa esses sintomas mais depressivos, né, que não tem ânimo, não tem motivação, se sente mal, só quer ficar em casa, a gente não pode ceder a isso, né? Você não fica em casa, né? Você tem que fazer um movimento por você de melhora, né? E para fazer um movimento você tem que sair de casa, tem que fazer uma atividade física, tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer um esforço no sentido da mudança, porque se você deixar ou esperar melhorar sozinho, o tempo só vai passar e você não vai sentir mais angústia e mais mal-estar ainda pelo tempo que vai passando e você não vai fazendo nada. Gente, não tem milagre, eu entendo, né? A ansiedade, eu tenho paciente que dormia 14 horas quando estava muito ansiosa, queria hibernar para não ter que pensar. Às vezes a ansiedade é tão grande que a pessoa quer dormir para os pensamentos pararem de atormentar. Então tem vários perfis, né? Então tenta seguir isso tudo que eu falei, tenta seguir, né? Não tem jeito, gente, eu não posso entrar aí na casa de vocês e tirar vocês do sofá. Edna, eu amei a live, sempre ajuda a clarear. Que bom, Edna. Oi, Márcio. Adriana, parabéns por abarcar tanto conteúdo com tanta clareza e honestidade. Já tive vários psicólogos, SUS particular, vários estados online e presencial dentro e fora do Brasil. Nossa, nunca vi. Ai, gente, peraí que eu tô perdendo muita coisa. Peraí, deixa eu voltar, só um minutinho. Nunca vi uma abordagem tão completa como a sua. Parabéns, infinita gratidão. Obrigada, Márcio, você é sempre muito querido. Aline, minha primeira vez aqui, adorei. Obrigada. Que bom, Aline, fico feliz. Walt Disney, adorei a técnica de quando a ansiedade está forte. Eu sempre me isolo, uma forma de eu me renovar, mas gostei da ideia. Que bom, Walt Disney. Se você se isola de uma maneira pontual e por pouco tempo, ok. O problema é quando acontece como o Esleia estava comentando, que ela fica muito ansiosa e não quer sair de casa. Né, quando ela fica num estado meio crônico. Se é só uma coisa pontual, essa noite eu não tô bem, vou ficar quietinho, tudo bem. Agora, se essa noite eu não tô bem, nem no dia seguinte, nem no outro, aí não. Aí não. Deixa eu voltar. Ricardo, as redes sociais com certeza contribuem muito com a ansiedade do mundo contemporâneo. Com certeza, Ricardo. Infelizmente. Rafa, você acha que fugir de espaços acelerados é benéfico? Espaços são atividades e grupos de pessoas. Fugir já é uma palavra que me causa uma estranheza. O que seria fugir? Uma coisa é a gente evitar lugares, sei lá, você não tá bem, aí evita ir para um lugar muito cheio, né? Tem pessoas que quando estão muito ansiosas, tem muita fobia, né? E aí tem fobia de lugar muito cheio, aí não quer ir num show, num bloco de carnaval, por exemplo, um negócio assim. Aí eu acho que é legal, tipo, pô, eu já sou uma pessoa que tô mais ansiosa, eu vou me enfiar num tumulto, que é um espaço naturalmente ansiogênico para qualquer pessoa, aí é melhor evitar, né? Você se poupar. Agora, fugir é uma palavra que me pega um pouco. Se a gente foge, não é uma coisa boa. Se a gente evita alguns espaços que possam ser prejudiciais, tudo bem, mas tem que tomar cuidado porque a gente na ansiedade muitas vezes generaliza. Então eu hoje não vou de bloco de carnaval, daqui a pouco eu não vou no cinema, daqui a pouco eu não vou no shopping, daqui a pouco eu limitei minha vida todinha, só tô dentro de casa, né? Então tem uma diferença ali. Tem uma diferença. Uma coisa é evitar determinados espaços. Eu não vou num show, não sei o que, eu não gosto, me sinto confortável. Tranquilo. Agora, se essa limitação ela vai se expandindo, você tem o risco de se isolar demais e acabar evitando muitas coisas. Lene, muito bom, amei. Você tem me ajudado muito aqui no Instagram com suas explicações. Que bom, querida, fico muito feliz. Ricardo, atividade física e viagens podem ajudar bastante, viu? Maravilhoso, maravilhoso, Ricardo. Viajar, então, adoro. Cristiane, comecei a ter crise de ansiedade. Ai, é terrível, Cristiane. Poxa, eu queria ter assistido desde o início. Eu vou botar ela salva lá no canal do YouTube, só não é hoje, tá? Eu aviso nos meus stories
Provavelmente até sexta ou sábado eu já coloco lá no canal. Aí fica lá a live e eu acho importante você assistir, se você tá se sentindo mal. Edna, realmente a atividade física muda muito a rotina. Sim, Edna, muito, é impressionante. Síndrome do ninho vazio, o que fazer? Ai, é tão difícil, né? É tão difícil. A gente tem que ressignificar a vida, né? Os filhos, eles são feitos pra voar por aí. Não é fácil, né? Esse ano, em janeiro, minhas filhas viajaram, ficaram um mês fora. Uma tem 16 e a outra tem 19 anos. E dá aquele, né, aquele vazio na casa e tudo. Por outro lado, a gente tem que desenvolver os nossos próprios interesses. Eu acho que é uma oportunidade de você ressignificar a tua vida. O que é a tua vida, né? Será que você ficou muito em torno de filho? Agora é hora de olhar para você mesma, agora é hora de fazer coisas que você gosta, agora é hora de retomar a tua vida e passa. Essa fase é uma adaptação, né? Como eu vinha falando das grandes mudanças, né? Mudança de estado civil, mudança de estado, de cidade, enfim. A saída dos filhos de casa é um momento de bastante crise, mas que passa. E depois a gente ressignifica a vida. E o que eu mais ouço de relato de amigas minhas é: ai, agora que eu acostumei que não tá em casa, eu não quero mais. Vem pra cá, toda vez que vem faz uma bagunça danada. Então a gente vai se adaptando. Mas é interessante você ver como é que anda a tua vida, né? Será que tua vida já não tinha muita coisa acontecendo? Tava muito em torno de filho. E aí é buscar novos interesses. Isso é muito bem, muito bom. Cristiane, eu comecei a ter fortes dores de cabeça, pressão alta, desânimo total e crises de pânico. Putz. É importante, gente, quando os sintomas são físicos, que a gente sempre busque médico. Não tem jeito. Eu falo, vamos lá fazer primeiro. Você vai no exame médico, faz um check-up, tá tudo bem? Descartou qualquer possibilidade de ter realmente algum sintoma associado, algum problema orgânico. Aí a gente trata a ansiedade, mas de qualquer maneira eu acho sempre importante fazer um check-up pra gente rever essa questão hormonal, o que está acontecendo, né? Até porque os sintomas físicos realmente trazem muito incômodo e é necessário, às vezes, fazer uso de medicação, né? Para questões orgânicas mesmo, né? E a crise de pânico é terrível. O que você acha de acupuntura? Leandro, eu acho excelente, excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí vem para várias terapias alternativas e coisas alternativas. Eu sou super favorável, tá? A tudo. Eu faço massagem, que eu amo, por exemplo. A minha massagista vem toda semana. Eu fiz acupuntura já para questões físicas. Eu tenho uma paciente muito ansiosa e ela vai muito na acupuntura e melhora muito para a questão do tensionamento muscular que ela sente. Ela se sente ótima. Ela fala que e ela não mora no Brasil, e ela fala que não sei se é médico propriamente, né, mas o acupunturista que faz nela é como se ele reequilibrasse ela, né, em todos os aspectos. Então eu acho super ótimo. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que combina com a gente. Tem gente que tem pavor de acupuntura porque é com agulha, tem pavor de agulha. Tem pessoas que vão e que amam. Eu acho que a gente tem que experimentar o que funciona pra gente. Isso é super importante. No outro dia me renovo. Que bom, Walt Disney. Carla, eu fui diagnosticada com TAG, transtorno recorrente. TAG talvez seja o mais comum. E a gente às vezes demora a ter o diagnóstico, né? Porque não é uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, mas é um estado crônico, preocupação permanente, né? É a pessoa que é muito invadida de pensamento negativo, às vezes pensamento acelerado, a pessoa que é tensa. Terapia é o melhor caminho, Carla. Deixa eu ver, Santas Bonfá. Fazer o que se eu não quero mais ter minha loja? Estou cansado. O que fazer? Estou sem ânimo. Pode ser depressão? Pode ser um tanto de coisa. Eu acho que você tem que ver o que está acontecendo. Tem que fazer uma terapia, gente. Não tem jeito. Tem coisas que eu não tenho como ter tantos dados para te falar. O que você está sinalizando é que algo não está indo bem. Algo não está indo bem. É uma insatisfação com a tua questão profissional, com a tua loja que você falou que tem, não está aguentando. É uma insatisfação com as tuas escolhas pessoais. É um cenário que não está legal. Pode sim ser depressão, pode ter aí, mas é importante você passar por uma avaliação psicológica, né? Fazer uma terapia, ver o que está acontecendo para se reorganizar internamente. E uma coisa que eu acho super importante, aproveitando aqui o que a Santa está falando, a gente não deve tomar decisões importantes quando a gente está muito sintomático.
Por quê? Porque a gente usa uma lente contaminada, né? Se eu tô com uma lente de ansiedade, uma lente de depressão, eu vou enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. A gente enxerga o mundo como a gente é e não como o mundo é, né? A realidade, ela é dada por quem a gente é. A maneira como eu enxergo, como eu percebo, tem muito a ver com como eu estou, né? Quando eu tô bem, eu vou olhar para o mundo e vou achar tudo maravilhoso. Quando eu não tô, eu vou achar tudo terrível, catastrófico. Então, as decisões importantes não devem ser tomadas nesse momento de muito mal-estar, né? Eu acho que primeiro seria importante você ir se reequilibrando aí para ter mais clareza e tomar as decisões de uma maneira mais segura e assertiva. Márcio, Adriana, pessoas com a saúde física mais debilitada têm maior probabilidade para ansiedade patológica? Não. Não. Interessante isso, Márcio. Não. Não tem. Não tem relação. Quer dizer, na hora que você falou pessoas mais debilitadas, eu pensei até em deficiências, né? E aí não tem, né? Ao contrário, tem pessoas que passam por acidente e ressignificam a vida e falam, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era depois que eu vivi essa condição. A saúde física debilitada depende do que for. Se for, por exemplo, doenças que trazem dores crônicas, aí tem mais probabilidade, sim, de ficar deprimido. Muito deprimido. E eu, por exemplo, na polícia atendia muito policial com problemas ortopédicos graves, de coluna e tudo, pessoas que têm que passar por cirurgia e fica aguardando cirurgia. Essas sim, né? Quem convive com dor crônica tem uma maior chance de ter depressão e ansiedade. Fibromialgia, doenças autoimunes, né? Que muitas vezes geram muitos problemas psicológicos. Agora, deficiências não. Assim, aí, enfim, não dá pra gente generalizar, não sei se fiquei clara. Fábio. Oi, Fábio, boa noite. Entrei agora só pra dar um oi. Boa noite, já tô só nas perguntas finais aqui. Bom ver você. Edna, que bom que ficou bem a questão do palito. Pois é, Edna, sobrevivi. Oi, Regina, eu sempre te escuto porque ainda não consegui uma terapia que de fato me ajudasse a sair dessa impressão que posso ter novamente crise de pânico. Já consigo controlar bastante, mas evito vários lugares, várias situações e sempre encontro um motivo para não fazer por muito medo mesmo. Não é fácil, né? Você deve ter uma ansiedade já bem enraizada e tem vezes que a gente tá imerso em cenários que fica difícil. Gente, só um minuto. Que a gente não tem como se libertar muito. Por exemplo, eu tenho paciente que tem pai com Alzheimer. E é lógico que é um fator de ansiedade muito grande. Quem convive com pessoa com problemas crônicos, né? Quem é cuidador. Então, por exemplo, nesse cenário, fica mais difícil a pessoa se controlar completamente. A gente vai criando estratégias, mas às vezes é mais desafiador quando a gente não consegue sair da situação. Né? Quando a gente está imersa numa situação que a gente não consegue se afastar. E aí fica bastante mais duro mesmo de sair. Mas é importante manter a tua terapia, é importante você seguir tentando, né? A gente vai buscando. E é isso, a live, leituras e etc. Né? Tudo que possa te ajudar é bem-vindo. Vivi. Já fiz vários exames e não conta nada, mas minha respiração não completa. Eu tenho TAG, pode ser sintoma? Certamente, Vivi, certamente. Tenta fazer esses exercícios de respiração. Tem meditação, né, que trabalha muito essa questão da consciência corporal. Eu acho que trabalhar consciência corporal, coisas com o corpo, fazer yoga, que trabalha muito respiração, por exemplo, pode te ajudar, né, de fazer aqueles exercícios, né, de você ter ali, a gente que tem ansiedade tem que tomar muito cuidado de enxergar o nosso corpo é nosso maior aliado e não nosso inimigo. A gente tem que conseguir se conectar com o corpo de uma maneira saudável e não de uma maneira adoecida, de estar sempre hiper alerta a qualquer sintoma que tenha e de ficar buscando problemas, né? A gente tem uma tendência na ansiedade a ter uma relação com o nosso corpo que passa muito pelo viés da doença. E a gente precisa ressignificar essa relação. O nosso corpo é maravilhoso, né? É o que dá forma pra gente aqui nesse planeta, né? Nessa vida. Então a gente tem que conseguir olhar para o corpo de uma outra forma. Trabalhar a consciência corporal através de yoga, respiração, meditação pode te ajudar bastante.
tanto no TAG, né? E a respiração não completar é do TAG, pode ter certeza. Fábio, organizar a vida em todos os sentidos ajuda a superar a ansiedade. Com certeza, com certeza. Ricardo, suas lives trouxeram uma melhor qualidade de vida. Você é um anjo na minha vida. Deus te abençoe e continue sempre assim. Obrigado, meu querido. Evito vários lugares, várias situações e sempre encontro motivo para não fazer por muito medo mesmo. Isso foi o que eu tinha lido, né? Estou tomando há quase 7 anos antidepressivo. Pois é, por isso que eu falo que o antidepressivo ele ajuda, mas não resolve. Não é o principal. Né? Seria ótimo, né? Se inventasse um antidepressivo que você toma ali, ó, igual um antibiótico, 7 dias e vida que segue. Não é assim, né? O antidepressivo é um coadjuvante. Importante, porém não determinante. Para melhora, né? Deixa eu ver. Rafa, quem diagnostica o problema, ele vale como atestado? Atestado em que condição, assim? Tento esclarecer melhor. O problema de ansiedade pode ser diagnosticado por psicólogo ou psiquiatra, de preferência, né? Que são os profissionais de saúde mental. Para valer como atestado de afastamento, de, sei lá, de trabalho, de faculdade, escola e etc. Aí tem que ser um laudo médico, normalmente do psiquiatra. Vale como atestado para você faltar alguma atividade de trabalho e não sei o que, vale, mas assim, tem muita gente que se afasta, aliás, muita. A primeira causa de afastamento para cuidado de saúde, tanto na polícia quanto do INSS, é ortopedia, e a segunda causa é psiquiatria. Então é claro que você tem como se afastar por isso, né? Mas o ideal, tem alguns quadros, gente, quadros de saúde mental que eu acho que parar de trabalhar, por exemplo, piora, né? Às vezes, e tem muito isso, né? Tem muito paciente meu que fala, pelo amor de Deus, eu não quero ser afastado, eu quero continuar, né? A gente às vezes coloca numa condição ali um pouco mais adaptada, mas parar completamente muitas vezes piora. Então tem que avaliar uma série de coisas. Santos, gratidão, amiga May, que bom, querida. A Edna desejando melhoras, valeu. Rafa, estão achando que eu tenho. Por exemplo, eu sinto que não consigo segurar o xixi na bexiga quando ela tá cheia. Tomei sertralina e não senti efeito nenhum. Essa coisa do xixi, eu tinha uma paciente, gente, era inferno, coitada. Ela tinha cistite de repetição por conta de ansiedade. Então tem essa sensação, né? Tem gente que tem essa coisa com a urina mesmo, de sentir muita vontade de fazer xixi toda hora, é da ansiedade. Pois é, vocês só estão confirmando o que eu já vinha falando. A medicação não é esse milagre todo, infelizmente, para todos nós. Infelizmente, eu espero, Rafa, que você esteja fazendo terapia para te ajudar. Só a medicação não resolve mesmo, não. Você precisa fazer terapia para melhorar essa ansiedade. E sim, se você estiver numa fase de muita crise, você tem que ser afastada das suas atividades normais. Santas, minha filha está ansiosa, trabalha desde 15 anos, muito pontual no trabalho, mas está muito chorona porque não sabe qual profissão seguir. O que faço? Deixo ela trabalhando no atual ou mando dar um tempo? Primeiro é entender, né, o que está acontecendo por ela estar assim, né? Eu acho que se ela tá, às vezes a gente entra numas crises, né? Essa coisa do muito chorona é típico de crise de ansiedade também, gente. Quando a ansiedade está muito alta, a pessoa fica muito sensível. Sensível como uma bomba, inclusive, que ela vai do céu ao inferno muito rapidamente, né? Tipo, de chorar muito, ficar muito irritada. Não sei se é o caso da tua filha, mas sim, aumenta muito a sensibilidade. É entender essa ansiedade, ela deve estar sobrecarregada, talvez. A ansiedade, ela é muito associada a uma sobrecarga, né? Mental, psicológica, de trabalho. Aí tem que avaliar, eu não posso te dar uma resposta, né? Do que você deve fazer ou do que ela deve fazer. Eu acho que tem que avaliar com mais profundidade o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente tem que se afastar, mas não tem como saber. Ela tem 19 anos hoje, ela é bem jovem, né? Ela é bem jovem. Que bom que ela tem a vida pela frente, mas é importante ela conseguir entender, né, o que está acontecendo para ela estar tão ansiosa. É o que eu vinha falando, né, que eu falei até durante a live, esses momentos de tomada de decisão, de definição de vida, eles são realmente muito ansiogênicos. Aline, não consigo expressar o tamanho da minha gratidão, vou estar presente em todas as suas lives. Que bom, Aline, obrigada, querida.
Gratidão pela live, que bom que vocês gostaram. Simone, a depressão e a ansiedade têm cura ou são doenças crônicas? Tenho há 20 anos, vai e volta com gatilhos. Depende, o que acontece. A depressão, por exemplo, é uma doença com maior índice de recorrência. Quando você tem um episódio de depressão, você tem 50% de chance a mais de desenvolver outros episódios do que uma pessoa que nunca teve. Então, assim, a depressão ela tem essa coisa de ir e voltar com muita frequência. A ansiedade, eu já acho que não. Se for só a ansiedade e você aprender a lidar muito bem com ela, é claro, você vai ser uma pessoa talvez um pouco mais ansiosa do que a média, né? E aí eu posso até me colocar como exemplo. Em 2013 eu passei por uma fase de crise de ansiedade aguda, transtorno de ansiedade, uma coisa horrorosa, tive que ser medicada, blá blá blá. Eu fiquei 1 ano e meio assim, né? 1 ano com muito sintoma ainda e depois nunca mais tive. Parei, tomei remédio durante 1 ano, 1 ano e meio, terapia e etc, etc. Tomei decisões e fiz mudanças, que é o mais importante. Na época eu estava muito sobrecarregada, eu era da prefeitura, eu sou da polícia e era ainda, e consultório, e filha pequena, eu estava realmente sobrecarregada. E aí eu tomei algumas mudanças aí que eu precisei fazer ao longo da minha vida, me realinhei, eu nunca mais tive crise daquele nível, nunca mais. Então para mim é cura. Eu sou uma pessoa ansiosa? Sou. Eu sou mais ansiosa do que a média? Sou. Mas eu sei lidar muito bem com a minha ansiedade. Eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu sei que eu tenho que fazer os meus check-ups de saúde anuais, porque isso me tranquiliza. Enfim, tem uma série aí de... E aí eu acho que esse autoconhecimento que faz a gente conseguir administrar melhor as nossas crises e sintomas, a gente consegue na terapia. Na terapia. Boa noite, Sandra. Verdade. Blá, blá, blá. Denise, me dá dica para controlar a ansiedade. Estou em processo de habilitação. Fico suando frio, mão gelada, pé suando. E, Denise, tem tantas. Porque eu não sei se você assistiu a live inteira, mas ao longo da live eu falei sobre algumas coisas. E depois você pode entrar no meu perfil lá no YouTube. Tem lives que falam especificamente sobre como controlar a ansiedade. Eu acho que vai te ajudar. Essa coisa de tirar habilitação é bem comum das pessoas ficarem muito nervosas, né? É uma sensação, né? É um desafio muito grande, né? Para muita gente. Então eu acho que... Deixa eu só beber uma aguinha. Você tem que aprender a controlar e exercícios de respiração. Depois dá uma olhadinha, que tem muita... Eu já falei tanto sobre técnicas de controle de ansiedade, lá no YouTube você vai achar. Mas basicamente controle de respiração, tentar fazer atividade física para regular a tua ansiedade ao longo do dia, não só naquele momento, né? Cuidar da tua saúde, etc. Sandra, faço tratamento de depressão há 5 anos, já quase tirei minha vida. Sandra, eu sinto muito, né? Porque realmente a depressão é um troço chato, é um negócio difícil, sofrido e bastante desafiador para tratar. Tem vários pacientes, né, que já tiveram quadros de depressão mais graves, tem alguns que eu acompanho até hoje e que estão bem hoje. Nossa, eu tive um paciente que realmente quase tirou a vida e eu sei como é que eu acompanhei ele durante todo esse processo. Não é fácil, é bastante desafiador, mas não desiste do teu tratamento, segue se tratando. A gente consegue sim uma cura, entendendo que a cura é a remissão dos sintomas, é ficar sem sintoma. É possível? Completamente possível, mas não é fácil, tá? Então, assim, só não desiste, continue se tratando sempre, faça terapia, toma a tua medicação e, enfim, busca sempre a tua qualidade de vida, porque isso ninguém pode fazer no teu lugar. Queridos, vamos lá então, já são, sei lá eu que horas, 9h15, eu sei que a gente sempre tem muita coisa para conversar, as lives são muito ricas, a gente tem muita coisa. Ana Cláudia, boa noite, doutora, chegando agora, quando será a próxima live? Quero acompanhar do início. Boa noite, Ana Cláudia. Essa vai ficar salva depois, tá? E aí depois você assiste lá no YouTube. A live é quinzenal, então sem ser essa... Daqui 15 dias, quarta-feira, 8 horas da noite. É só seguir direitinho, me acompanhando aqui no Instagram, que você vai ver, tá bom? Santas, amei as respostas e já estou te seguindo. Paz e luz pra sua vida. Amém, querida. Pra você também. Obrigada pelo seu tempo, foi ótimo. Gente, ó, um beijo grande pra vocês. Foi ótimo, ó. Voltamos pra nossa vida de live. Vamos lá. As próximas aí, eu acho que hoje tinha muita
demanda reprimida, muita pergunta, muita coisa engasgada, mas a gente vai seguir falando sobre ansiedade, sintomas, etc, tratamentos e crises e tudo que envolve a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, para a gente poder ter uma vida mais leve, que é isso que a gente merece, tá bom? Um beijo grande para vocês, foi ótimo. Até daqui 15 dias. Beijo!